E aqui o profeta William Branham, eu tenho um norte para me basear, um profeta. E aqui o profeta William Branham diz numa mensagem, ele diz assim, ó. Na mensagem, Deus sendo mal entendido no parágrafo 112, lá no finalzinho da mensagem, ele diz, cada cristão deve pagar o dízimo. Isso deve ser feito. Dízimo, lei ou graça, revelação ou obrigação. No DNA da semente eleita de Deus, existe a predisposição para fazer o correto, assim como Abraão fez. E o profeta William Branham disse, todo verdadeiro eleito é um dizimista e dá seus dízimos da forma correta. Vem comigo que nós vamos ponderar sobre este assunto aqui agora. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Sendo mal entendido, o profeta diz no parágrafo 112, eu nunca vi uma pessoa que entrega os seus dízimos e entrega seus dízimos de forma correta. Ainda unicamente que seja somente $1 e ele traga os 10 centavos daquele dinheiro e coloque na casa do tesouro ou na igreja onde assiste, que Deus não lhes haja abençoado. Se assim não é, podem me chamar de hipócrita. Muito bem, Deus vos abençoe. Eu quero dar continuidade à nossa reflexão. E hoje nós ficamos de falar sobre Jacó, já que na reflexão passada nós falamos de Abraão dando o dízimo a Melquisedeque. E aí nós introduzimos que Deus não muda sua moral, seu parecer, suas atitudes, seus princípios, os seus mandamentos, ele não muda. O Eterno, os seus mandamentos e os seus princípios, ele não muda. O profeta William Branham disse, o que ele fez no começo, ele tem que fazer no final. E os princípios e mandamentos de Deus não dependem de tempo e nem de lugar. Esta questãozinha que dizem aí que é cultura isto, cultura aquilo, não. Os mandamentos de Deus são universal. Cultura não pode ultrapassar os mandamentos de Deus. Muito bem. É um assunto polêmico, um assunto que surge muitas polêmicas, porque existe aqueles que são os desigrejados e muitos outros que estão por aí, que têm suas igrejas, que dizem que dízimo era lei, não era graça. E nós falamos na reflexão passada que Abraão é graça, não é lei. E o dízimo vem antes da lei. O tataraneto de Abraão, Levi, depois que foi instituído o sacerdócio lá na lei, ele deu dízimo nos lombos de Abraão. O profeta falou isto. Ele estava no germe de vida de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Jacó gerou Levi. E de Levi veio a descendência dos sacerdotes. Só que nós vamos fazer isso aqui por partes, explicando passo a passo. E hoje nós vamos falar sobre Jacó, que quando voltou para Betel, deu o dízimo de tudo. Ele fez aquele voto a Deus. E o profeta William Branham disse que quando Jacó foi para a casa de Labão, e ele chegou somente com a roupa do seu corpo. E ali ele conversa com Labão, que trabalharia 7 anos por Raquel. Jacó não tinha dinheiro para pagar o dote por Raquel, já que aquilo era um costume que havia lá, o pagamento do dote. Ele não tinha dinheiro para pagar esse dote. Ele disse, eu trabalharei 7 anos por Raquel.
E Labão concordou. E ele acabou trabalhando 14 anos por Raquel. Mas Jacó chegou com a roupa do corpo para trabalhar na casa de Labão. Mas quando ele voltou rico, porque ele havia feito um voto a Deus lá em Betel, que se Deus fizesse com que esta caminhada, ele tivesse êxito e sucesso nesta caminhada, ele daria a Deus o dízimo de tudo. E é sobre este assunto que nós vamos falar hoje. A carência de ensinamento verdadeiro tem feito muitas pessoas caminharem por ventos de doutrina. Não ter um profeta, você não tem o norte para te explicar. Você não tem a direção correta para saber sobre um determinado assunto. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ouve, ó Israel, credes no Senhor Deus, estarei seguro. Credes nos seus profetas e prosperarei. Mas no dia da voz do sétimo anjo, cumprir-se-á todos os segredos de Deus. Os segredos de Deus seria revelado na voz do sétimo anjo. E esse sétimo anjo seria um mensageiro que traria a mensagem de restauração. Iria restaurar as raízes da fé. As raízes da fé não são restauradas por esses rabinos que estão aí, dos judeus messiânicos. Não. Até porque aquelas bíblias judaicas pende muito e puxa muito para a Torá. Haja visto que na Bíblia nossa diz assim, o fim da lei é Cristo, mas naquela Bíblia hebraica diz a finalidade do ungido é a Torá. Olha que é diferente. Então é puxando para a Torá para exaltar a Torá. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Se eu quero cumprir toda a lei, eu tenho que colocar Cristo está em minha vida. Eu tenho que estar em Cristo e Cristo está em mim. Aí eu cumpro toda a lei. Porque quem quiser cumprir a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se réu de todos. E eu jamais vou conseguir cumprir a lei fora de Cristo. Jamais. Mas vamos lá, eu quero fazer a minha leitura e quero deixar claro que no DNA dos filhos de Deus, da semente eleita predestinada, existe a predisposição para fazer o correto. E aqui o profeta William Branham, eu tenho um norte para me basear, um profeta. E aqui o profeta William Branham diz numa mensagem, ele diz assim, ó. Na mensagem, Deus sendo mal entendido no parágrafo 112, lá no finalzinho da mensagem, ele diz, cada cristão deve pagar o dízimo. Isso deve ser feito. E aí ele vem, só para nós termos aqui um norte e caminharmos melhor. Dízimo não é barganha. Eu vou dar os dízimos para poder ser abençoado. Não, isso é barganha, isso é troca. Você dá os dízimos porque você tem no seu DNA, semente eleita, você tem a revelação de saber que você tem aquela revelação e você quer fazer o correto. Você quer obedecer a Deus em todos os aspectos. Então você vai lá e dá o seu dízimo. Olha só, o profeta disse assim, ó. Deus sendo mal entendido, o profeta diz no parágrafo 112, eu nunca vi uma pessoa que entrega os seus dízimos e entrega seus dízimos de forma correta. Ainda unicamente que seja somente $1 e ele traga os 10 centavos daquele dinheiro e coloque na casa do tesouro ou na igreja onde assiste, que Deus não lhes haja abençoado. Se assim não é, podem me chamar de hipócrita. Observe. Veja que os filhos de Deus, eles não vão fazer uma troca. Olha, eu vou dar meu dízimo porque Deus vai me abençoar, porque eu vou ser abençoado. Então esses pastores charlatões mercenários, eles sabem que a Bíblia ensina que se uma pessoa for obediente a Deus em todos os aspectos, e também no dízimo,
ele vai ser abençoado por Deus. Então esses charlatões mercenários que vivem sugando das pessoas, porque existem vários charlatões mercenários falsos, pregando o dízimo de forma errada, e as pessoas estão dando seus dízimos em lugares errados, isso não vai anular o princípio verdadeiro de Deus. Não vai anular. Então esses charlatões descobriram que se uma pessoa der, ele será, se uma pessoa doa, ele será abençoado. Então eles usaram isso como mola mestra. Dê que Deus vai te abençoar. Dê que Deus vai te ajudar. Você tem que doar, você tem que liberar. Então, estão fazendo como se fosse uma barganha, uma troca. E no DNA dos filhos de Deus há a predisposição para fazer o correto. Não por troca, mas eles fazem porque isto foi revelado a eles como deve fazer, como deve dar e a quem deve dar o dízimo. Então vamos lá. Vamos entender isso aqui. Então veja só, eu vou ler aqui as escrituras para a gente fixar a nossa base sobre Jacó, quando o seu pai e sua mãe o abençoou e mandou ele ir para a casa de Labão. Gênesis 28, eu vou passar só um resumo aqui para você entender. Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe e disse: não tomes mulheres de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá uma das mulheres das filhas de Labão, irmão de tua mãe. O Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e multiplique, para que seja uma multidão de povos. Aí a Bíblia vem e diz pra gente assim: e Jacó obedecer a seu pai e a sua mãe e se fora a Padã-Arã. Ele obedeceu, observe. Então Jacó partiu pois Jacó de Beceba e foi a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Eu estou abrindo aqui uma base, um leque, para a gente chegar no texto. E sonhou, eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Aquela escada era o acesso para chegar até Deus. E o meio e o acesso para chegar até Deus é através de Cristo. Mas Deus estava dizendo para Jacó, através daquele sonho, que ele seria parte disto. Porque da descendência dele, desta semente, chegaria o Messias, o ungido. E esta seria a escada pelo qual Deus nos faria ter acesso ao céu. Vamos lá. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Eu estou lendo Gênesis 28, 13. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei. Preste atenção. Um homem só tem êxito na vida. Ele só vence, ele só é vitorioso se Deus estiver com ele, guardando ele. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, por onde quer que andares. Este é o segredo do sucesso. É Deus estar contigo por onde quer que andares. E farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Opa, que coisa maravilhosa. Não te deixarei até que tenha cumprido tudo o que eu tenho falado. Olha, este é o segredo. Tenha Deus, coloque Deus em sua vida. Deus esteja contigo, te guardando, que você será bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Não faça troca, não faça barganha. Vamos lá. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus está nessas denominações e em alguns lugares, esses lugares onde você doa seu dízimo, tem que saber se Deus está lá. Se Deus não está, você está trabalhando em vão. Em vão você está
trabalhando. Você está doando os seus dízimos em vão. E Temeu disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Agora vamos lá. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Agora veja, eu quero chegar no ponto principal. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Observe. Ele fez um voto a Deus. E quando fizeres um voto, eu ainda vou falar um dia, um vídeo sobre um voto. Quando fizeres um voto, trate em cumprir este voto, porque se você não cumprir, é morte, porque Deus cumpre a sua parte, então você tem que cumprir a sua. Ele fez esse voto a Deus, dizendo, se Deus for comigo, a primeira coisa é isto, ó, Deus indo contigo e te guardar nesta viagem. Ele disse, se Deus me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, olha que Jacó chegou na casa de Labão somente com a roupa do corpo. E em paz eu tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Você sabe que aquele local que ele pôs por coluna, ali era o Monte Moriá. Eu já expliquei isto em outro vídeo. Você pode acessar Gênesis 28 no canal Tabernáculo em Pedra Branca, que você vai conhecer, entender tudo isto. E conhecer que ali era o Monte Moriá. Então ele me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos. Vou concluir a minha reflexão dizendo. Observe. Jacó fez um voto. Que se Deus fizesse isto, ele faria aquilo. Que se Deus cumprisse isso na vida dele, ele também faria isto. Era aquela pedra que ele pôs por coluna seria a casa de Deus e daria o dízimo de tudo. Observe. O profeta William Branham diz assim: Jacó chegou na casa de Labão com a roupa do corpo. Ele não tinha nada. Ele obedeceu o que seu pai e sua mãe falou: vá para a casa de Labão e não tome mulheres estrangeiras. Enquanto Esaú já tinha tomado mulheres estrangeiras. E aquilo tinha abalado Isaac e Raquel. Tinha amargurado, ou melhor, retificando, tinha amargurado Isaac e Rebeca. Não tome mulheres estrangeiras. Vá, diz, ele obedeceu. Então ele teve aquele sonho. Depois daquele sonho, ele fez um voto. Que daria o dízimo de tudo, se Deus fizesse na caminhada, fosse com ele nesta viagem, deste pão para comer e vestes para vestir. E em paz trouxesse ele. O profeta disse, ele chegou com a roupa do corpo, mas quando voltou rico. E a primeira preocupação de Jacó era cumprir o seu voto, porque ele agora estava voltando com muitas posses. Ele queria chegar até Betel para poder dar os seus dízimos, cumprir o voto que ele prometeu. Veja que quando você tem um profeta, você tem um norte, você tem a base, você tem um fundamento para falar as coisas corretas. A revelação das Escrituras. Agora aparece um monte de baboseira por aí, de pessoas pregando aquilo que eles não entendem. E todo vento de doutrina que aparece novo, as pessoas correm para ouvir. Porque eles não têm um norte, porque eles estão com fome, como falei no vídeo passado. E quem tem fome, não olha para a aparência da comida. Se ver algo no lixo, pega e come, porque a fome fala mais alto. Então as pessoas estão se alimentando de
qualquer alimento espiritual, porque elas estão com fome. Haverá fome não de pão e água, mas de ouvir a palavra de Deus. É uma escassez. São poucos os pregadores verdadeiros que existem pregando a verdadeira palavra. Destemidos e corajosos que pregam a verdade. O profeta diz, ele tinha esta preocupação de voltar e cumprir o seu voto, porque uma semente eleita, uma semente de Abraão, tem a preocupação de fazer o correto. Então a primeira coisa que Jacó fez foi, quando voltou, foi dar os seus dízimos. Agora ele estava rico, com muitas posses. Ele chegou com a roupa do corpo, voltou com mulheres e crianças, gado e muitas posses. E agora ele iria dar o dízimo de tudo. Observe só. Só que aí no meio desse caminho tinha uma pendência para ser resolvida. E toda semente eleita resolve todas as suas pendências, inclusive algo sobre o perdão. Ele tinha que passar a se encontrar com Esaú no caminho. E ali ele resolve aquela pendência com Esaú e volta a Betel para poder cumprir o seu voto e dar o dízimo de tudo. Lembre-se, ele foi como Jacó, mas voltou como Israel. Porque ele teve um encontro com Deus no Val de Jaboque. E veja só, ele chegou como Jacó, o suplantador, o que gosta de levar vantagem em tudo. Ele chegou na casa de Labão desta forma, só com a roupa do corpo. Mas quando ele volta, ele tem que resolver a sua pendência com Esaú para poder ele chegar a Betel, o profeta diz, e dar os seus dízimos. E Betel quer dizer casa de Deus. Mas ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque e agora ele passa a ser de suplantador, de usurpador para príncipe de Deus. Então agora ele vai lá e doa, porque ele dá os dízimos de tudo, porque ele fez o voto e agora está cumprindo o seu voto. Semente eleita é semente eleita. Faz o correto, age correto, não por troca, por barganha, mas por amor, por obediência, porque ele tem a predisposição no seu DNA espiritual para fazer isto. Agora, Gutenberg, então eu não estou dizimando, eu posso dar meus dízimos ali para qualquer igreja, para aquela igreja mais próxima, não faça isso. Ore a Deus, peça a Deus para te dar a direção correta, e eu tenho certeza que todo filho de Deus, o verdadeiro eleito, será revelado onde ele deve dar os dízimos. Doar o dízimo para qualquer charlatão que está aí. Quando o profeta William Branham diz numa mensagem aqui, restauração da árvore noiva, ele diz no parágrafo 25, algum dos seus dinheiros de dízimo e coisas irão para pagar, para trazer esta mensagem de salvação e libertação para aqueles pobres e iletrados índios. Depois de tudo, eles são americanos. Vocês sabem, nós somos os estrangeiros. Nós viemos e tomamos isto dele. E queremos, eu não posso lhe dar de volta a sua nação, mas eu posso lhe dar as esperanças em Cristo. Olha só, parte desse dinheiro vai para quê? Para levar a mensagem de salvação e libertação. Jesus disse, muitos pastores da mensagem se tornaram ricos, têm chácaras, mansões, fazendas com dinheiro do dízimo, pegando e interpretando os parágrafos da mensagem do profeta de forma errada, dizendo que o dízimo é do pastor e ali eles se banqueteiam com aquilo. Eu já vi César Augusto, eu sentado no escritório, mas ele, frente a frente, ele dizer para mim, os dízimos de Campina, Recife e João Pessoa são meus. Observe, são meus. O profeta William Branham, ele estipulou para ele um salário, $100 por semana. O restante vai para os campos de missões.
Como esse César Augusto aí da Paraíba dizendo que o William Branham chegou a receber dízimos de 100 mil reais. Isso é mentira, gente. Isso não é verdade. Eu não tenho que ter medo de falar a verdade. Eu tenho que ter medo de pregar mentiras. Aí sim, mas de falar a verdade, ele pode ser grande o tanto que for. Eu não deixarei de pregar a verdade. Não deixarei de pregar a verdade para o povo. $100 por semana. O William Branham nunca se corrompeu com dinheiro. Ele disse: eu poderia ser milionário se eu pegasse o dinheiro que entra, mas eu fico com $100 e o restante vai para os campos de missões. Está lá na mensagem desde então. Vai ler, deixa de ser fanático por homens, por pastores. Vai ler e procura fazer o correto. Observe. Então aí você tem. Ele vivia com $100 por semana, o restante vai para os campos de missões. A Bíblia diz: basta o discípulo ser como seu mestre. Por que eles não são como o mestre? Como o profeta William Branham? Por que eles não fazem como o profeta fez? Já que as escrituras ensinam que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o enviou. Basta o discípulo ser como seu mestre. Se somos ecos do profeta William Branham, por que não fazemos como ele fez? Estipula um salário para ti e o restante vai para ganhar almas, para ajudar as almas que necessita dentro da igreja, porque o William Branham diz: é dever da igreja cuidar dos seus, de membros que frequentam, boas testemunhas que são dizimistas. É dever da igreja cuidar dos seus. Mas eles fazem isto? Não. Eu conheço pessoas na igreja de César Augusto que passam necessidade. Enquanto se tem um dízimo tão alto, pessoas lá passam necessidade. Bom, que Deus vos abençoe. Nós ficaremos por aqui, voltaremos na próxima reflexão e nós teremos vários estudos maravilhosos que vai nos ajudar bastante e vai dar um norte para a semente eleita e predestinada fazer o correto. Shalom, que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.